Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos escutando. Não sei exatamente que horário você está nos assistindo, mas seja muito bem-vindo a mais um Papo da Lud. Chegamos mais uma vez, mais um episódio desse primeiro semestre de 2025. E antes de tudo, lógico, tem que fazer aquele recado muito especial. Você viu, inclusive, que estamos num cenário um pouquinho diferente, mas a casa é a mesma de sempre. Isso porque a Lud e a revista científica Núcleo do Conhecimento seguem com a sua parceria para mais um episódio. Então eu queria agradecer muito o pessoal da revista e você que gosta de divulgação científica, de diversas áreas do conhecimento, se inscreve aqui e acompanha todos os vídeos deles por aqui, tá certo? Tem muito conteúdo bom. Mas vamos lá, que o Papo da Lud de hoje é muito especial, que a gente vai falar de um tema, a gente já falou algumas outras vezes aqui, mas é sempre muito legal de conversar, que é futebol. E para isso, tô com ela aqui, que ninguém mais, ninguém menos, que ela que é formada em Direito e mestre em Direito Internacional Desportivo pelo ESD Law e Business School e diploma em Football Law pela FIFA, é pós-graduado em Direito Digital na Faculdade Baiana de Direito, membro da comissão Women in Sports Law, coordenadora jurídica de registro, transferência, filiação e licenciamento da Federação Paulista de Futebol. Sem mais delongas, Fernanda Chamusca, muito bem-vinda e muito obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço, é um prazer poder estar aqui junto com você, junto com a Lud, podendo falar um pouquinho sobre futebol, querendo ou não, é um pouco da carreira, mas também é um pouco de paixão, porque a gente chega até aqui com esse sentimento. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz da gente poder bater esse papo, falar sobre futebol, falar sobre direito, e vamos nessa. Maravilha, vamos que vamos. Queria até começar com uma pergunta, porque falar sobre futebol, falar sobre direito, acho que para muitas pessoas, assim, no popular ainda é um tabu, de certa maneira, né? Sempre que a gente vê os dois juntos, é aqueles casos, STJD, o time pedindo para anular a partida, escândalo, pagamento atrasado de salário, etc. Mas tem muito mais coisa, né, por trás, tem muitas outras áreas, e eu queria entender, dentro de uma federação, assim, qual a gama de atuações e departamentos que existem por lá. Então, eu acho até que é um ponto de partida muito importante, e aí eu vou pedir licença para falar um pouquinho sobre a minha trajetória e sobre a federação, porque eu acho que tem uma sinergia importante de ser falada, principalmente para quem quer galgar a carreira e chegar nesse lugar de unir, querendo ou não, o futebol e o direito. Mas, puxando já o gancho da própria federação e da estrutura do direito desportivo, eu acho que a gente pode falar já da estrutura piramidal do direito desportivo, do futebol em si, quando a gente vem da estrutura hierárquica FIFA, confederações, federações nacionais, que aqui a gente tem uma confederação nacional por conta da estrutura também das federações regionais, que é bem particular do futebol brasileiro. E hoje a Federação Paulista ocupa aí esse universo da CBF como uma federação regional, né, uma federação estadual, e muito se fala, em termos de estrutura, sobre, não, mas depois que passa o Paulista, acaba tudo. E muito pelo contrário. Hoje a gente tem mais de 28 competições, o Paulista é apenas uma delas. A federação, ela tem uma atividade muito, muito, muito grande. Eu trago aqui para vocês um número que, por exemplo, no ano passado foram praticados mais de 37 mil atos de registro no departamento, só no ano passado. Mais de 24 mil registros de atletas não profissionais, masculinos só, tirando o feminino, que também teve um boom muito grande. E isso é muito importante de ser falado para entender que a federação, ela cuida do futebol do estado de São Paulo, assim como outras federações cuidam dos seus respectivos estados, trazendo a imagem da Federação Paulista, que hoje é onde eu estou e onde eu posso falar com um lugar de fala. São muitos departamentos que envolvem a complexidade de se organizar competições, mas é muito além disso, é sobre o legado que se deixa para o futebol. E a gente pode falar sobre futebol de base, sobre futebol profissional, sobre a própria história do futebol que precisa ser preservada, sobre a estrutura dos clubes que precisa ser preservada para competições nacionais, continentais, mundiais. E isso é muito importante ser falado. Então, hoje você tem o departamento de competições, você tem o departamento financeiro, o departamento jurídico, departamento de registro e transferência, marketing, comunicação, compras e toda a gestão operacional, TI, e eu poderia perder aqui muito, muito tempo falando e eu esqueceria de alguém, de fato. Com certeza. E meus colegas depois vão me cobrar por isso. Mas eu acho que é importante falar sobre a sinergia que se tem com o direito, porque o direito, ele acompanha todo o caminhar desses departamentos. Então, é importante até dizer, eu não faço parte do departamento jurídico da federação,
O departamento jurídico, ele vai cuidar ali de outras vertentes do próprio direito, do próprio funcionamento da federação, dos contratos, e de tantas outras nuances, e ele dialoga diretamente com o departamento que hoje eu estou, que é o departamento, efetivamente, de filiação, licenciamento, registro e transferência, junto com o Dr. Delbin, que é o nosso vice-presidente, o Dr. Gustavo Delbin. E é importante trazer essa questão até mesmo do direito, porque você fala, pô, mas é advogada, não tá no departamento jurídico? E, na verdade, é justamente pelo fato da visão jurídica estar intrínseca em muitos outros setores do próprio futebol. Então, se a gente pudesse falar, seria interessante ter um advogado em todos os departamentos, porque às vezes a visão jurídica ela é protetiva, ela traz ali uma segurança maior para o negócio, para a ação, para a conduta que está sendo tomada. E no nosso caso, falar de registro, transferência, filiação e licenciamento necessariamente é falar sobre conformidade. E falar sobre conformidade, sobre os atos estarem sendo cumpridos e chegando aí nesse lugar hoje, trazer uma expertise muito grande na parte internacional, na parte nacional, e saber montar esse quebra-cabeça para poder ajudar os clubes a terem a sua gestão de forma mais transparente, mas também de forma mais clara, entendendo como o sistema funciona, entendendo como eles precisam salvaguardar o direito dos atletas, salvaguardar o direito do clube, todos ali possuem direitos e deveres. E, de certa forma, esse é um pouco do nosso papel. Mostrar para eles quais são os direitos, quais são os deveres. E aí eu trago um pouco da minha visão, porque, justamente como você falou, hoje eu tenho o Master em Direito Internacional Desportivo me trouxe uma visão muito ampla. E, querendo ou não, eu acabo tendo uma tendência a gostar muito da minha área, num lugar, assim, de querer poder desenvolver mais nessa parte de registro, transferência, filiação e licenciamento, que, de certa forma, é bem desportivo. Então, é como se eu estivesse dentro do direito, mergulhada no futebol o dia inteiro, tratando ali de coisas que podem mudar o futuro do futebol. Eu acho que é exatamente isso que me desperta mais essa vontade de desenvolver. E até trago uma curiosidade, porque você, antes aqui de começar a gravação, você me falou que você teve ali o seu lado de jornalista esportivo, e quando eu comecei eu queria ser jornalista esportiva. E acabou que eu desenvolvi para o direito e acabei me apaixonando também por essa parte burocrática, digamos assim. Que maravilha. E acho que até dentro disso é interessante entender, assim, porque o esquema piramidal no qual funciona hoje o futebol tem tudo a ver com a filiação dos atletas, certo? Você precisa estar federado, né? Você tem que ser um atleta com registro na federação. Queria que você explicasse pra gente como funciona esse trâmite exatamente, porque você até falou tem atletas não profissionais, isso me chamou um pouco a atenção. Queria entender como funciona todo esse trâmite. Então, para entender esse sistema como um todo, eu acho até que algumas coisas a gente pode esclarecer de início. Uma coisa que sempre, em todas as aulas, quando eu tô com o Dr. Delbin, que também é um grande parceiro aí da parte de que a gente troca aí de lecionar, a doutora Mariana Chamelete também. E uma das coisas que a gente mais enfatiza nas aulas de registro e transferência é justamente registro e inscrição são coisas diferentes. Registro quer dizer o vínculo federativo do atleta com um determinado clube, enquanto inscrição quer dizer o atleta inscrito para um respectivo campeonato. Então, você pode ter um atleta que está registrado por um clube e não necessariamente inscrito numa competição. Mas por que é tão importante a gente separar esses atos? Porque são atos diferentes, que exigem responsabilidades e cuidados diferentes, e principalmente atenção também aos prazos. Então, quando a gente fala de registro, que é o que eu vou puxar no primeiro lado, não necessariamente nesse caso a gente envolve, por exemplo, a Conmebol. Quando a gente fala, uma competição da Conmebol não tem registro? Tem registro, mas o registro ele está associado no critério de dimensão. Então, a gente tem a dimensão nacional e dimensão internacional. Quando a gente fala de um registro numa transferência de dimensão nacional, quando a gente fala de registro sempre na associação membro, que é como a FIFA chama, as federações nacionais. Então, um atleta ele é registrado na Confederação Brasileira de Futebol e, por conta da estrutura que nós temos no Brasil, também nas federações estaduais. E dentro dessa concepção de federações estaduais existe transferências entre federações, existe registro em cada federação e concomitantemente na CBF, existe as transferências ali também feitas na CBF, assim como internacionalmente você tem as transferências internacionais, que é quando você tem
a movimentação de um atleta entre duas federações nacionais diferentes. E aí, nessa concepção, entra a FIFA e o seu sistema, que hoje se chama Transfer Matching System, que é o TMS. E dentro do TMS, essas transferências acontecem. Esse TMS, de certa forma, ele é alimentado por um sistema da FIFA chamado FIFA Connect. E esse sistema também está conectado com os sistemas das federações nacionais, ou pelo menos deveria estar no mundo inteiro, para que se extraia essa informação e aí você tem essa conectividade de informações. Então, hoje o mundo tecnológico que nós vivemos, ele é automatizado, então, de certa forma, esses registros, eles dialogam, é alimentado. Existe também um sistema chamado DTMS, que é um sistema da FIFA doméstico, que a FIFA implementou nos últimos, se eu não me engano, há 3 anos atrás, obrigatoriamente há 2 anos atrás, para que os clubes alimentassem também essa questão dessas transferências, para que eles tivessem dados, porque hoje, por exemplo, a FIFA também tem um outro mecanismo relacionado aos direitos de formação dos atletas, eventualmente vai ser um mecanismo de pagamento de transferência, taxas de agentes e tudo mais, que é o FIFA Clearing House. E para ele ter esse controle, porque todo direito de formação envolve movimentação de atletas entre registros e transferências, toda essa estrutura ela está conectada. Então, quando a gente fala de uma questão nacional, um atleta para jogar um campeonato paulista, ele precisa estar registrado? Sim. Ele precisa estar registrado com o seu clube, respeitando todas as regras de transferências e registros estabelecidas pela CBF e pela FIFA. A FIFA estabelece, por exemplo, o período de registro, que são as janelas de transferência, que a gente fala, o atleta ficou de fora porque fechou a janela. O que significa fechar a janela? Significa que o período passou e o atleta não concluiu o que precisava ser concluído dentro do período respectivo, quer seja internacional, quer seja nacional. Hoje, no Brasil, a gente tem uma janela também para transferências domésticas, só que para clubes da Série A, B e C, no profissional, feminino, o clube da Série A1, e para atletas não profissionais também tem janela, mas ela é um pouquinho mais extensa do que as outras. E a janela, ela sempre vai impactar o clube de destino. Então eu posso estar com a minha janela fechada, mas se eu estou indo para um clube que está com a janela, está em período de janela aberta no país dele, ou então se internacionalmente tem esse, meio que se mete assim, eu posso ir para lá. Sim, sim. Essa é, inclusive, uma questão bem basilar, assim, que a gente estabelece, porque muitas vezes a gente fala, mas o atleta tá... Vou dar exemplos aqui hipotéticos. O atleta tá no Corinthians e vai pro Catar, para um clube no Catar, mas a janela aqui tá fechada. Mas a janela no Catar está aberta? É isso que a gente precisa avaliar. E essa é até a lógica que a gente puxa pro próprio sistema nacional. Só que a diferença é que, por exemplo, na janela internacional, existe muito essa discussão. Quando é que você respeita a janela? Então, internacionalmente, é muito estabelecido que é quando você pede o ITC, que é o Certificado de Transferência Internacional do Atleta. Aqui no Brasil, eu confesso para você que existe lá o pendente federação, que é algumas etapas aí do sistema, mas não, como a FIFA tem muito mais anos de sistema, ela já enfrentou outras questões. A gente tem um famoso caso do De Gea, que ia para o Real Madrid, acabou ali no final da janela, não teve um contrato assinado. A gente sempre dá esses exemplos também nas aulas. E aí, dentro dessa concepção, a gente tem também esse estudo no Brasil para que o clube não seja prejudicado, por exemplo, dele estar concluindo aquelas etapas finais de registro que não depende dele. Mas tudo que depende dele, que precisa estar ali no bid, que precisa sair, isso também é importante de ser respeitado num viés de janela de transferência. Sim, que inclusive toda hora tem a discussão, né? Jogador vem, não vem, o preço vai aumentar se acabar a janela. Eu lembro agora, recentemente, o Palmeiras teve questão envolvendo o Andreas Pereira. E a janela estava perto do fim, e aí começaram a falar, cara, se passar a janela da Inglaterra, a do Brasil pode estar aberta, os caras não vão vender, porque eles não vão poder repor. E aí então tem algumas dessas questões, que lá eles já não poderiam mais contratar, e aqui no Brasil ainda era permitido, estava em fevereiro. Mas dentro disso eu queria até entender, então, as diferenças que tem para esse movimento quando você falou com jovens jogadores, com jogadores de base e tudo mais, porque a FIFA tem um cuidado muito grande com essa questão. Inclusive, até, se eu não estou enganado, o contrato de jogador de base não pode passar de 3 anos. E como funciona essa transferência, esse registro também? São algumas etapas diferentes. É importante, esse tema pra mim, assim, ele é fascinante. Eu sou completamente apaixonada pelo futebol de base. Quando a gente fala de menor de idade, vamos até separar aqui, menor de idade de atleta em formação. Porque lá na Lei Geral do Esporte, ela vai falar pra gente no artigo 84...
no parágrafo 4º até, vou até dar umas dicas assim que advogado é difícil, é burocrático. Perfeito, não, pra quem quer encontrar. É que você não pode ter atleta não profissional participando de competições profissionais com mais de 21 anos. Quando ele traz essa, como é que eu posso falar, idade de corte, ele estabelece ali uma linha entre competições profissionais e competições não profissionais. De certa forma, a própria competição não profissional que a gente está acostumada, sub-20 para baixo, ela vai ter ali a sua própria sensibilidade dentro disso, mas como a gente tem aquela questão da versatilidade de prazo, aí o atleta completou 20, mas se inscreveu com 21, ou se inscreveu com 20, completou 21, enfim. Essa questão da legislação, ela deixa muito claro que a gente não está falando de atleta não profissional, não significa que necessariamente é um atleta menor de idade. E por que eu trago isso para você? A FIFA proíbe transferência de menor de idade. Existem exceções. Isso que é uma coisa que eu acho que é muito importante da gente separar. Não é a transferência do menor, a FIFA autoriza tanto. Não, a FIFA não autoriza. A regra geral é não autorizar. Só que existem exceções, como existe a exceção da janela de transferência. Então, as exceções que compreendem a possibilidade de você transferir um menor internacionalmente, elas são bem específicas e a própria FIFA estabeleceu um guia que vai dizer lá. Quando você tem os pais se mudam por razões alheias ao futebol, você tem que ter um período específico, você tem que ter comprovações específicas. E por que esse cuidado é tão importante, como você mesmo sinalizou? Porque a gente precisa preservar a adolescência e a infância desses jovens. A gente teve o caso de Messi, que acho que foi um dos casos mais emblemáticos que levou a FIFA a desenvolver essa questão dessas regras. E hoje, quando a gente fala das exceções, hoje você tem quando os pais se mudam por razões alheias, no caso ao futebol, por uma questão de fronteira até 100 quilômetros. Na Europa já é permitido ali a partir dos 16 para os países ali da União Europeia, quando você tem essa sinergia ali da própria região, e até por causas humanitárias. Você tem os testes. Assim, a FIFA tem uma gama de possibilidades de exceções, mas não são exceções tão fáceis de serem comprovadas. E uma informação, assim, bem válida da gente falar do por que é importante para nós brasileiros essas regras. Desde 2010, quando a FIFA começou a traquear, vou falar assim, perfeito. As transferências internacionais, o Brasil sempre esteve em primeiro lugar. E a diferença para o segundo lugar é brutal. O segundo lugar, se não me engano, sempre foi a Argentina. Acho que a França até superou uma época. Mas a diferença sempre foi brutal. E a gente tá falando de atletas que, claramente, se você for colocar ali a idade deles, a gente tá falando de uma idade entre ali 18, 22, que hoje é uma idade muito forte de um mercado aquecido do futebol. Então, se a gente não preservasse esses atletas, se a gente não tivesse alguma forma de proteger esses atletas no mercado brasileiro, eles iriam embora muito antes. Escoado aqui muito cedo. Pois é, porque, infelizmente, hoje a gente está muito, muito distante desse mercado europeu em termos de transferências, em termos de ativações, e felizmente o talento ainda tá com a gente, digamos assim. Sim, a gente tem um futebol muito tira forte, da gente. né? Perfeito. Na América do Sul. Eu tô trazendo um pouco de volta pro Brasil, só pra você ter uma noção que o nosso 15 e 17, por exemplo, tem mais de 70 clubes. O nosso sub-20, a gente dividiu Série A e Série B. Série A, eu garanto pra você que tem 48 clubes, porque a gente fez pela primeira vez o licenciamento da base. A gente pode também falar um pouco de licenciamento aqui, que é uma das maiores ferramentas de gestão que a gente tem. Então, a gente tá falando de um mercado aquecido de base que precisa ser olhado. Se a gente pegar a copinha, são 128 clubes sub-20. Pois é, 128 clubes, 32 sedes, mais de 4 mil atletas. É assustador. E assim, é uma competição que dura 23 dias, entendeu? É um sucesso logístico impressionante mesmo, né? É muito, e assim, é de aplaudir de pé todos os profissionais que trabalham. A gente sabe que a gente tem uma gama de departamentos e tudo mais, e saber que nós colocamos esse produto para rodar, e aí eu vou puxar um pouco para nossa equipe do DRT, que tem essa de verificar mais de 4 mil atletas num tempo recorde. Então, para não esquecer o nome de ninguém, eu faço aqui menção a Tereza, que é coordenadora do departamento e que vai poder colher aí os louros de todo mundo, para não esquecer o nome de ninguém, mas a gente passa aí por toda essa situação. Eu acabo ficando um pouco mais no consultivo mesmo, jurídico, que a gente acaba tendo muito caso também, aí o clube vai, liga, a gente resolve. E aí, dentro dessa concepção de competições de base, você tem os tipos de contrato. E, de fato, o contrato não profissional, ou melhor, o contrato de formação, o vínculo não profissional, porque contrato de formação é mais clube formador,
você só tem mais proteção a ele nacional quando a gente fala de clube formador. Então, internacionalmente, você pode ter algumas proteções, como Training Compensation, que é direito de formação, mecanismo de solidariedade só se você tiver transferência valor envolvido. Mas eu acho que no final do dia é um pouco de você saber lidar com o mercado, de você entender a responsabilidade, por exemplo, do futebol de base numa concepção de clube formador, e internacionalmente quais são esses direitos, porque é o tipo de direito também que na hora de contratar você precisa ter Com conhecimento. certeza. Não, e chama muito atenção, porque eu acho que hoje a gente vive um momento no nosso futebol que tem muitos bons jogadores em grandes ligas europeias que parecem que não jogaram aqui. Muita gente, né, tem essa concepção. Então, assim, citando de cabeça, o mais recente, agora o Rafinha, cara que vai brigar pela bola de ouro esse ano, e aqui ele teve uma passagem muito rápida, ali pelo Avaí, no começo da carreira, tudo mais. E aí é muito louco pensar que isso já é com a proteção. Se cai essa proteção aos jogadores de base, porque quantos não foram formados por clubes mais modestos, né? Até clubes, às vezes, focados justamente na formação. E às vezes chega um gigante europeu com dinheiro, esses caras vão sair do nosso futebol muito cedo. É uma perda esportiva mesmo pra gente muito grande. Então, muito legal ver a FIFA e, por consequência, as federações preocupadas com isso. E eu queria até, aproveitando nesse tópico, perguntar sobre o certificado de clube formador. Né? Quais são os critérios para um clube obtê-lo? E quais são os direitos que ele ganha a partir disso? Então, o certificado de clube formador, ele também está na responsabilidade do nosso departamento, mas ele tem uma conexão muito forte com os outros departamentos, infraestrutura, competições e integração de atletas. E quando a gente fala de certificado de clube formador, a gente fala, em termos práticos, de um certificado que está previsto em lei, na Lei Geral do Esporte, em que o clube que detém o certificado de clube formador, que quem emite é a Federação Nacional, que no nosso caso é a CBF, ele tem o direito de profissionalizar o atleta, de profissionalizar o atleta na primeira vez. E direito de preferência na renovação. Mas por que esse direito de profissionalizar é tão importante aqui nesse contexto? Porque é o direito de profissionalizar. A gente não está falando quem vai pagar mais, quem vai dar mais. A gente está falando de um direito que precisa ser preservado. E é daí que surge mais potência de negociação, por exemplo. Por isso que os clubes observam mais. E, em paralelo, existe um movimento de clubes formadores que é tal, vou chamar de um acordo de cavalheiros, porque não está previsto numa lei, num regulamento oficial, mas existe ali uma união de clubes que respeitam muito os clubes que cumprem esses critérios. Existe um rol de critérios relacionados à parte psicológica, à parte médica, à parte odontológica, educacional, de infraestrutura. Ética, se não me engano, também não tá, né? Porque acho que assim, tipo, a gente teve uma discussão entre Palmeiras e Corinthians, em que o Palmeiras queria que o Corinthians perdesse o certificado, uma coisa do Então, tipo. nesse caso, é um pouco dessa questão desse movimento da base. Por que eu digo isso? Porque também existe a idade dos atletas e os respectivos direitos que a legislação e a regulamentação garante. Então, quando a gente fala da idade do atleta, da discussão entre os clubes, a gente precisa ver no viés de legislação. E eu estaria sendo extremamente leviana de entrar nessa discussão, porque eu não sei exatamente os termos específicos, mas o que eu posso trazer para você é o perder o certificado precisa estar associado ao artigo 99 da Lei Geral do Esporte. Precisa ser o descumprimento efetivamente. É taxativo. O descumprimento de algum dos critérios, precisa ter ali, por exemplo, muitas vezes a questão de infraestrutura, e aí a gente pode puxar um grande episódio que a gente não quer nunca que se repita, que foi a União do Urubu, mas é um episódio que é aquela questão do lembrar para não esquecer. A gente precisa entender o que aconteceu para impedir que isso aconteça novamente. Então, é um pouco da nossa visão, porque as federações estaduais, incumbidas pela CBF, são obrigadas a atestar os requisitos. Então, a gente atesta os requisitos, dá o parecer e passa para a CBF. A CBF, ela reanalisa o processo, mas com a visão, já que a federação atestou esses requisitos. Então, a gente entende que a nossa responsabilidade nesse processo, ela é gigantesca. Com certeza. Entendeu? A juventude da molecada tá em jogo, né? Pois é. Então, a gente tem um cuidado muito grande com a parte de laudos, junto com o nosso departamento de infraestrutura. A gente tem um cuidado muito grande com vigilância sanitária, com segurança do trabalho,
com toda a parte de quem é o atleta. A gente verifica no sistema para saber se os atletas que os clubes estão prestando esse serviço são os mesmos atletas que estão registrados no clube. Então, muitas vezes, as pessoas falam pra gente, nossa, mas vocês são burocráticos ou qualquer coisa. Não, a gente tem cuidado. E eu sempre faço essa pergunta pros clubes. Você deixaria o seu filho ser um atleta do seu clube? Se a resposta for sim, você tá no caminho certo. Agora eu tô querendo uma resposta sincera. Exato. Entendeu? Falar sim é Porque fácil. se for não, a gente tem alguma coisa errada. E eu acho que o papel da federação também não é falar o sim ou não, você está certo ou errado. Mas é pegar pela mão e ensinar. Que é uma das coisas que o nosso presidente Reinaldo sempre fala. A gente tem ali profissionais capacitados, mas não adianta ficar dentro da sala com o seu conhecimento para você. A gente precisa expandir, a gente precisa ajudar os clubes, a gente precisa levar esse conhecimento para os clubes. Então, o certificado hoje, ele tem um rol gigantesco, mas a gente fala com muita alegria que nós saímos de 10 clubes formadores no final de 2022 para 23 hoje, clubes formadores. Não estamos nem perto do ideal ou do que a gente almeja, até porque hoje a gente tem 163 clubes filiados e 23 clubes formadores, mas no Brasil, de mais de 1.200 clubes, a gente tem 69 com clube formador. Então é um 23 número... terem da Federação Paulista, é um número expressivo. Eu ia perguntar justamente disso, assim, nessa linha. Na verdade, não é nem mais uma pergunta, é mais um comentário mesmo, que tem um perfil diferente, né, o trabalho na federação, porque tem um perfil de fomento, tem esse perfil de querer alavancar. Então acho que vocês não são um jurídico do não, por exemplo, de querer barrar, de ser, é criterioso, mas é criterioso querendo que o clube chegue nas metas, é isso? Sim, sempre. Não adianta, gente, imagina você falar o não e você não falar o caminho. Você não ensina, de nada. Você não melhora. Você mantém a mesma prática do passado de esse problema não é meu. Perfeito, sabe? Estagna. E você não avança. Então, assim, eu tenho um propósito de vida que eu acho que sempre está associado ao futebol, que eu quero ser um elo de transformação. Então, mesmo que eu mude 0,009%, vai ser algo que pra mim faz sentido. E aí, quando eu cheguei na federação, eu me surpreendi muito com a forma como as pessoas trabalham. A gente sabe que a federação, hoje o presidente falou até num outro podcast que eu ri, mas é a grande verdade. A federação, ela é lembrada principalmente quando tem qualquer coisa da arbitragem. E as pessoas não lembram todo o trabalho que tem por trás. O torcedor aqui admitiu com vergonha essa... Não, mas faz parte. E assim, todos que estão lá são humanos e também têm suas próprias opiniões. O ponto não é nem esse. Eu acho que assim, quando a gente fala, o clube tá reclamando, o torcedor tá reclamando, gente, mas a função do torcedor é essa. A função do clube é lutar pela parte dele. E a nossa função é ter a resposta certa. Ou minimamente ter a resposta a ser construída. Então, quando a gente assume esse papel, eu particularmente me fico muito confortável, porque o não sem explicação, ele não leva ninguém a lugar nenhum. E, de certa forma, estamos todos aprendendo nesse processo. O futebol, a gente gosta muito de falar, a regulamentação do futebol, as resoluções, a legislação, tudo, é um organismo vivo. Ele muda toda hora. Nós revisitamos os nossos regulamentos todos os anos, mas a gente pode falar que todo mês a gente tem alguma sensação de que algo precisa mudar. Perfeito. Não, é muito, muito interessante justamente ver essa visão, assim, que vem junto, né, com o trabalho da federação. Eu acho que tem uma coisa que sempre me incomodou, falando até dentro de campo mesmo, de maneira geral do futebol, que o problema é que o torcedor, ele vê 90 minutos de um trabalho que é feito todo dia. Então ele ignora, assim, pro clube ele ignora tudo que é feito durante a semana, e pra federação ele ignora coisas que ele nem sabe, às vezes, que a federação tá fazendo ali atrás todo dia. Então isso é muito, muito legal de ver. E até fazer um comentário até um pouco pessoal, assim, uma das primeiras matérias que eu fiz na minha vida foi visitando a base. Na época o Corinthians ainda não tinha o CT da base igual ele tem hoje, ele usava o Parque São Jorge, e a gente visita o Parque São Jorge, a gente visita o CT da Portuguesa, e fazer um comparativo, né, das categorias de base, da estrutura fornecida aos jovens atletas. A gente entrevistou, inclusive foi até muito legal, os 2 jogadores que eu entrevistei eu vi depois jogarem na copinha, profissionalizarem, bem bacana, e realmente tem uma diferença chocante, assim, o Corinthians, ele é clube formador, se não me engano, acho que desde 2022 também, ele é um dos que... Eu acho que até antes. Até antes, certo? Bem antes.
E eu lembro que em 2019 eles já viam muitas coisas pra melhorar. Eles, se eu não me engano, usavam como alojamento uma casa ali no Tatuapé, e era uma casa pequena e tal, e hoje vê que eles têm um CT, então é uma grande preocupação, e é legal que a federação esteja encabeçando, né, esse caminho. Mas mudando só um pouco de área, você falou bastante do licenciamento quando a gente falou da copinha. Eu queria entender quais são, porque a gente já falou de registro, a gente falou de inscrição, agora o licenciamento, uma nova área. Qual a atividade feita dentro dessa área? Então, até mudando, assim, a copinha em si não tem um licenciamento, mas a gente teve o primeiro licenciamento de uma competição de base, que foi o Sub-20 Série A, esse ano. Então, o licenciamento, ele é um mecanismo de gestão. Ele é um mecanismo de garantir credibilidade às competições, integridade das competições, preservar a integridade das competições, mas, ao mesmo tempo, criar educação e cultura com os clubes de organização, compliance e de todas as metas que a gente quer que o clube cumpra e que ele tenha aquilo como um exemplo, como um fôlego, para que ele siga algumas metas e métricas para dentro da sua gestão. Então, hoje a gente tem um licenciamento do Paulistão Sicredi, a gente tem o licenciamento do Paulistão A2 Sicredi, do Sub-20, do Campeonato Paulista Sub-20 Série A, Paulistão Feminino e Taça Paulistana, que é uma outra competição também de futebol feminino. Vale dizer que o nosso carro-chefe, que quem começou o licenciamento na federação foi o Paulistão Feminino. Porque, de certa forma, o feminino, ele, enquanto o Paulistão Sicredi, ele tem anos e anos, assim, muitos e muitos anos de atuação, a gente sabe que o futebol feminino teve ali um impedimento histórico de 40 anos ali para poder ser oficializado. Então, nosso Campeonato Paulista... proibido antes, né? Nosso Campeonato Paulista tem 26 anos, 27, um número assim, 27 edições, por exemplo. E quando a gente pensa nisso, o fomento é muito maior. Hoje a gente já chegou num patamar muito bom, temos muito que melhorar, mas o licenciamento foi criado por conta de muitos resultados díspares. Então a gente tinha 29-0, de clubes mais estruturados com clubes menos estruturados, e entender como aqueles elencos estavam sendo montados, como o clube estava se estruturando, qual a organização. Então, quando o licenciamento chega, e aí eu não estava na casa à época, eu vou colocar absolutamente todo esse mérito do Dr. Gustavo Delbin, ele vem com a criação de critérios administrativos, jurídicos, financeiros, desportivos, de infraestrutura, para que o clube, antes de começar a competição, para se candidatar para a competição, ele precisava cumprir para que não ficar de fora. E quando isso aconteceu, a gente começou a ter uma redução desses resultados tão díspares, o clube se estruturando com mais tempo antes, clubes que entenderam a lógica do licenciamento para manter comissão técnica, para desenvolver formação de atleta, clubes quando tinha a obrigatoriedade de disputar a base. Então, hoje, a gente tem, por exemplo, um licenciamento do Paulistão Feminino, que pela primeira vez esse ano a gente está fazendo vistoria presencial dos locais e com uma colaboração absurda dos clubes para que a gente traga para dentro de casa, para que a gente desenvolva. O Paulistão Sicredi também, para a gente entender qual o patamar desses clubes que jogam competições continentais, de outros que hoje, como alguns que tiveram acesso recente ao Campeonato Paulista e tiveram que reestruturar toda a sua infraestrutura, e o que a gente pode ajudar. E o licenciamento, ele traz um pouco dessa visão. Então, quem está mais distante desse patamar de gestão que hoje é exigido pela FIFA, dessa visão de compliance, eventualmente a gente desenvolver, por exemplo, um fair play financeiro, de poder se pensar. O licenciamento, ele é um mecanismo de garantir efetivamente, por exemplo, um pouco da influência do ESG, dessas regras aí de governança, sustentabilidade, também de toda a parte social que a gente precisa efetivamente garantir. Então, a gente tem, por exemplo, uma regra de ter inclusão dentro da comissão técnica, dentro do quadro administrativo, e tudo isso faz com que a gente vá avançando gradativamente. Então, todo ano a gente revisita o licenciamento, estuda todos os processos e fala, isso daqui pode caminhar mais, aqui a gente precisa ensinar o clube formador, por exemplo, a gente tem aí um grande sonho de um dia ter um Paulistão
Assim, o grande sonho é que todos sejam formadores, todos que disputam a base, mas assim, de você ter um campeonato paulista em que todos sejam clubes formadores e que a gente possa avançar com isso. Então, é um pouco da construção. E o licenciamento, ele é esse mecanismo. E vale dizer que não é algo restrito da federação. Mas a FIFA tem licenciamento, a Conmebol tem licenciamento, a CBF tem licenciamento. Acho até importante que tem um papo meio bizarro, assim, que falam, saem, né, vira e mexe, sempre foi um debate obrigando a todos os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro a terem uma equipe feminina. E aí tinha um comentário na contramão, dizia assim, vão tratar de qualquer maneira. Não pode, senão não consegue jogar, né? Não. Então, é importante ver justamente isso, e são critérios, acho que garantem, né? Eu tenho visto realmente no futebol feminino cada vez mais essas goleadas elásticas são raridade, ou então assim, acontece com um time, no jogo seguinte esse time já não toma uma goleada de novo, ou seja, é uma coisa muito do acaso hoje em dia, igual é no profissional masculino, igual é na base masculina, igual é na base feminina. Então, interessante ver. E quais são, mais ou menos, quais são os pontos, né, dentro do licenciamento que os clubes mais têm dificuldade de atender? Se é que tem algum específico. Cara, depende muito do licenciamento. Depende muito de qual competição a gente tá falando. Eu acho muito, assim, hoje em dia a gente não tem tanta dificuldade com licenciamento, porque não vai clube, toma aí o licenciamento, cumpre. Não, a gente fala com eles, olha, a gente vai ter o licenciamento, critério tal, vai ser exigido tal coisa. Então a gente acaba trabalhando o clube para que ele possa, no licenciamento, cumprir os critérios essenciais. Mas o que eu diria a gente sempre puxa um pouquinho a corda, sabe? A gente sempre coloca ali algumas coisas o clube precisa apresentar um plano de clube formador, o clube precisa apresentar a sua estrutura, como ele vai desenvolver o futebol feminino, plano de desenvolvimento, qual é o seu orçamento financeiro, certidões, para saber se ele tá com a parte de tributação toda em dia, que às vezes são coisas que nem todos estão ali preparados para isso, mas é uma forma da gente caminhar pro ano seguinte. Então, a gente já ensina pro clube que, olha, você precisa prestar atenção nesse critério, porque ano que vem eu posso cobrar. Então, aí o que a gente faz muito? A gente lança, digamos assim, a gente lança essa bomba, mas a gente trabalha com o clube o ano inteiro. Então, o que acontece? Por exemplo, todos os clubes que não têm certificado de clube formador, a gente falou, quero o seu plano para ter. E aí a gente chama esses clubes na federação, a gente monta um plano de ação com eles, a gente entende como é a estrutura e acompanha durante o ano. Aí, assim, pode ser que dê certo de todos terem, pode ser. Mas pode ser que a gente já plante ali no clube a necessidade de se buscar investimento, de se olhar mais pra base, quais os cuidados ele precisa ter. E cara, é muito legal, assim, porque algumas dessas coisas talvez muita gente tá assistindo, esteja tendo contato pela primeira vez, assim, alguns conceitos, alguns trabalhos de bastidor. E realmente não é por acaso, nada é o acaso, né? A gente vê hoje, por exemplo, o futebol paulista tem o Novo Horizontino, que é um clube que tem uma estrutura impecável, está na Série B, e era um clube que até muito tempo atrás nem nas primeiras 4 divisões estava. Você tem o Mirassol, que hoje chega à Série A e tem um CT que é de excelência. Então você vê que... e aí a discussão é tão rasa fora, o pessoal fica falando assim, investimento, isso é grana. E não, um trabalho feito paulatinamente, né, de cobrar que esses clubes cheguem a isso. E tem uma acho que é um fato até interessante da gente falar do Mirassol, porque é uma notícia, quem quiser procurar, tá aí pra todos, que o Mirassol, ele construiu o CT à época com a verba que ele recebeu de direito de formação, da transferência de um atleta, que se eu não me engano foi o Luiz Araújo. A gente cita esse exemplo na aula, mas esse aí é matéria, assim, tem várias matérias sobre isso. E isso é muito importante de ser falado, porque todo mundo fala assim, investimento e tal, mas também é retorno de um projeto de base, de um projeto de formação. Obviamente que não dá pra fazer futebol sem dinheiro, mas eu acho que mais do que não fazer futebol sem dinheiro, não dá pra fazer futebol sem projeto. E hoje o Mirassol tem projeto, tem todo o desenvolvimento, não só das suas categorias profissionais, mas das suas categorias de base também. Você citou o Grêmio Novo Horizontino. O Grêmio Novo Horizontino foi campeão do Sub-20 do ano passado. Perfeito, exatamente, do verdade. Campeonato Paulista. Verdade. Então, é uma grande conquista, porque todo mundo fala, só os 4 grandes que ganham tudo. Não, se você fizer um bom trabalho,
você vai avançar. A gente teve esse exemplo na Copinha várias vezes. Clubes de base que chegaram a... O Aster eliminando o Palmeiras na última chegaram Copinha. a resultados gigantescos, assim. E isso que é muito importante pra gente citar. A gente tem aí uma modalidade de filiação especial de base que é só pra clube de base. E ela é, assim, eu vou chamar de xodó, porque, querendo ou não, são clubes que estão ali se dedicando exclusivamente à base. São clubes que muitas vezes não vão receber cota das suas competições. Então, você fala, tem ali um quê de propósito dentro desses projetos. E o nosso papel é direcioná-los para o caminho certo. Para entender que o atleta, ele não é uma coisa que vai ser vendida. Ele é um ser humano que precisa ter todo o seu desenvolvimento humano, desportivo, independentemente do qual vai ser o futuro dele, porque a gente sabe que 1% vira profissional. Mas o que a gente está fazendo com o futuro desses outros 99%? A gente precisa garantir, entendeu? Tem que estar ali também junto. Exatamente, porque querendo ou não, imagina um atleta que começou a jogar ali com seus 11 anos, aí ele chegou aos 20 anos e você fala, não vai ser atleta profissional. Tá, mas a gente cuidou desse atleta para que ele possa escolher a sua carreira de agora em diante, que ele possa escolher se ele vai trabalhar com futebol de outra forma, se ele vai ser médico, se ele vai ser advogado, enfim. A gente precisa garantir o futuro desse atleta, dessa pessoa. Não, perfeito. E até nesse tópico, assim, eu acho que é muito curioso ver, porque a gente cita Novo Horizontino, a gente cita Mirassol, a gente cita uma gama de outros clubes aqui do futebol paulista e até de outros estados também. O Rio de Janeiro, pela primeira vez, está com um 5º representante nas séries A e B, por exemplo, Volta Redonda. E eu acho que, eu não sei se é uma impressão minha de quem está de fora, eu acho que hoje existe, dos torcedores, uma pressão maior pelo profissionalismo das gestões e pelo cuidado nesses processos, pelo reinvestimento do dinheiro em não garantias, mas em processos de longo prazo. Então, o Mirassol, por exemplo, podia ter pegado um dinheiro que ganhou pela transferência do, acho que Luiz Araújo mesmo, e ter gastado em 3 atacantes para fazer um campeonato paulista melhor, ganhar, e ano que vem ia faltar o dinheiro de novo. Mas há uma cobrança, acho que hoje, por esse processo a longo prazo. Você vê isso da parte dos torcedores também? Você acha que essa cobrança ela é só interna de vocês com os clubes, ou de fato você vê que hoje existe uma pressão popular maior pela profissionalização e pela seriedade? Eu acho que pressão vai ter de todos os lados, mas elas são diferentes. O torcedor, ele tá movido a paixão. E nós estamos movidos a propósito e trabalho, digamos assim. Então, o torcedor, ele quer o resultado. Ele quer o imediatismo. E nós precisamos entender também o lugar do torcedor, Sim, que é a minha visão. Certeza. A gente precisa entender que o torcedor, ele tem que ser torcedor. Ele é torcedor na arena, óbvio que isso não legitima ninguém a ato de violência, Não, com certeza não. a invasão de campo, desrespeito ou legitimidade para preconceito ou qualquer coisa do tipo. Muito pelo contrário. Sempre vão ter limitações. Mas o torcedor movido à paixão, ele vai cobrar o seu clube. Ele vai ter outro tipo de cobrança. Ele vai reclamar do atacante, ele vai reclamar do gol, ele vai reclamar da defesa que tá ruim. Isso é o torcedor. Só que o torcedor, principalmente o torcedor brasileiro, e eu vou me resumir a principalmente o torcedor brasileiro, porque, de fato, conheço muito pouco dos torcedores de fora, digamos assim, em essência, ele não pensa a longo prazo. Ele não vai pensar assim, falar, não, meu time vai hoje ter uma campanha razoável, porque no futuro, o investimento que ele tá fazendo hoje, não existe. O torcedor não vai pensar assim. E assim, vamos combinar que torcedor pensar assim tá errado. Torcedor tem que ser justo. torcedor. Mas você precisa aprender, dentro de um projeto do futebol, a estruturar ambas as bases. Então você tem que ter o projeto a longo prazo, sem esquecer do projeto de agora. E talvez seja um pouco do que a gente precisa pensar na gestão do clube, na gestão do que ele almeja. Então, isso fala muito sobre o clube que joga todas as categorias. Qual o projeto desse clube para jogar todas as categorias? Isso que eu acho que é o mais importante. Então, o torcedor, eu acho que no final do dia, para além do time jogando bem, do gol e do campeão, ele quer transparência. Então, assim, é o torcedor que paga o seu sócio torcedor e quer saber de que forma o clube tá usando essa verba e tudo mais. E eu acho que isso vai um pouco disso, da gente ter o licenciamento para saber qual o balanço desse clube, com o que é que o clube tá... qual o orçamento desse clube, de que forma a gente pode ajudar, como a gente pode direcionar. Então, hoje, a gente tem por exemplo, o Campeonato Paulista tem uma divisão de cotas que é, assim, brutal.
principalmente com os novos players do mercado, que aumentou muito o orçamento em termos de cotas de patrocínio e tudo mais, na divisão entre os clubes. Então, de que forma a gente pode atuar para instruir os clubes a utilizar esses valores? Então, reverter esses valores em infraestrutura, para ter competições melhores. Então é muito ruim pra gente, pro clube, quando a gente vê competições em que o gramado tá muito ruim. Então a gente hoje tem um projeto capitaneado pelo Departamento de Infraestrutura, que é o projeto Gramado Paulista, justamente para poder incentivar essa questão. E isso é muito importante para que a gente consiga direcionar. Então o clube ele precisa entender que você pode fazer o que você quiser dentro do seu projeto do futebol, mas tem que ter um bom gramado, tem que ter uma infraestrutura com o mínimo, tem que garantir o salário dos atletas em dia. Perfeito. Isso está em regulamento. Então, isso tudo faz parte de pilares. Então, assim, você constar no regulamento uma previsão desse tipo, para trazer mais responsabilidade para o clube, você conversar com o clube quando você percebe, óbvio que a gente não tem como acompanhar tudo que está acontecendo na mídia, o clube tal atrasou, mas a gente acompanha. Na medida do possível, a gente acompanha, a gente conversa com os clubes, a gente tá próximo. E isso é uma coisa muito importante. Eu acho que uma das coisas que a federação mais preserva e é o que mais me traz conforto é que a gente pode falar com os clubes. A gente vai ligar pros clubes e ter uma conversa franca pra falar, olha, isso daqui a gente precisa melhorar, vamos ajustar e tal, sem perder as formalidades de você ter, obviamente, as questões de prazos, protocolos oficiais e tudo mais, mas estar próximo dos clubes é uma forma também de ajudá-los a evoluir. Eu digo isso porque, assim, eu vejo recentemente, né, de uns anos pra cá, um perfil de torcedor que passou a entender que tem mais aspectos que influenciam o time dele. Então, até pegando o exemplo da torcida da qual eu faço parte, né, eu sou palmeirense e o meu time... Olha, às vezes eu começo a citar uns exemplos que acho que deixam meio claro. Os exemplos eles te entregaram, não, mas tudo tá tudo bem. Acontece. É um filiado, isso que importa. Exatamente, exato. Tô jogando em casa. E o Palmeiras passou por um processo de apertar os cintos. Quase deu errado, quase deu muito errado, aliás. Mas no fim das contas, é um time que se reestruturou e tudo mais. O Flamengo passou por um processo muito semelhante. Teve até um documentário recente da Sport TV contando a história dessa apertada de cintos, tipo, vamos passar turbulência, e são duas torcidas que em alguns momentos não compraram, como a gente falou, o torcedor dificilmente vai comprar o pacote, vamos sofrer, mas vamos sorrir lá na frente, mas em outra parte sim, ou então hoje olham pra trás e falam, caramba, valeu a pena. E aí eu sempre brinco que tem muitos times que querem ter o que esses dois clubes têm, no sentido de gestão, mas não querem passar esse sufoco. E eu acho mas eu acho que eu vejo um pouco dessa mudança de perfil do torcedor, ainda é o torcedor passional, que quer o resultado, mas começa a entender que, gente, acho que a tecnologia ajudou muito. Porque a gente se aproximou mais dos clubes. Ao mesmo tempo que a tecnologia ela tem seus poréns. Sim. Que hoje em dia eu vejo jogadores que são massacrados. E às vezes você fala, mas porque o jogador do passado... Cara, o jogador do passado não tinha internet. A gente fica pensando, a gente tem muito esse discurso assim, porque se fosse eu, cara, se fosse você ia sofrer igual. Porque todo ser humano tem ali o seu quê de sentimento. Então a gente precisa ter muita empatia quando a gente fala dessas questões. Mas a tecnologia também aproximou muito o torcedor do clube, o torcedor que faz o comentário. Então, às vezes, os clubes também, eles podem traçar o perfil do seu torcedor a partir do que ele olha numa rede social, do que ele olha nas mídias sociais, da forma dos comentários que você olha dentro de uma transmissão aberta. Então, é importante também estar próximo. Então, assim, às vezes, quantas vezes a gente já viu o torcedor reclamando de coisas na internet e vem uma nota oficial, ou vem algo do clube. Então, assim, o clube tá atento ao perfil do torcedor dele. Eu, pelo menos, tenho essa visão. E, de fato, o torcedor mudou a visão com exemplos práticos. Então, você mesmo citou alguns, mas eu acho que existem muitos outros que trazem essa visão, com certeza, somado à própria mudança de sociedade. O ESG veio a ser uma discussão muito forte, o próprio compliance, fair play financeiro, que a gente ainda não tem no Brasil, mas, de certa forma, a discussão do fair play financeiro, ela permeia as nossas realidades. Então, aquela coisa, não adianta você gastar deliberadamente agora, porque a conta vai vir em algum momento. E pode ser que no dia que essa conta chegue, o clube não consiga segurar ali o impacto do que foi feito no passado. E eu não digo nem de clube, eu digo de tudo. Isso é um reflexo de empresas, e reflexo de associações e de absolutamente tudo, quando você não tem gestão clara, transparente e segura
dos atos que estão sendo tomados. Por isso que a gente sempre fala que os processos de qualidade, eles são fundamentais para a gente entender exatamente qual é o passo a passo. Perfeito. E ó, esse primeiro bloco tá encerrado, a gente vai agora pro segundo bloco, que é muito importante, porque é o Trending Topics, onde a gente pega algumas notícias, ou então, às vezes, o assunto que tá muito relevante no momento. Então, antes só da gente ir pro Trending Topics, um aviso importante para você que tá nos assistindo, que é o quê? O mesmo aviso que eu dei lá no começo. A Lud está em parceria com a revista científica Núcleo do Conhecimento. Eles cederam pra gente um espaço maravilhoso aqui para gravar. Então, fica o nosso agradecimento e, lógico, fica o convite para você que gosta de ciência em demais áreas possíveis. Se inscreve aqui porque tem bastante conteúdo bom e você vai adorar, tá certo? Então vamos pro Trending Topics. E aqui um tema, felizmente, tem sido cada vez mais atual, felizmente cada vez mais comentado. E a gente, inclusive, já esboçou um pouco aqui quando a gente falou do futebol feminino. Porque hoje o estado de São Paulo é uma referência no futebol feminino. A gente tem o Corinthians, que é talvez o mais vitorioso e o maior time feminino do Brasil. A gente tem o São Paulo, que está muito bem, recentemente campeão paulista. A gente tem o Palmeiras, que tem aí alguns 2-3 anos em que vem cada vez mais forte, foi campeão da Libertadores recentemente. A gente tem uma Ferroviária, que é extremamente tradicional no futebol feminino. A gente tem o Santos, que já teve Marta, já teve Cristiane, a gente tem um costume de montar equipes fortes. E a gente vê que o futebol feminino aqui no estado de São Paulo é muito importante. Inclusive, imagino que talvez a questão feminina tenha sido algo na sua trajetória, inclusive. E é muito reconfortante ver mulheres atuando diretamente no futebol. E tendo em vista todo esse sucesso que o futebol feminino tem na federação hoje, queria entender quais são. A gente falou que o licenciamento começou justamente com elas. E queria entender quais são as questões juridicamente envolvidas que levam assim a essa diferença do feminino pro masculino, o que tem de diferente pro direito nesse aspecto. Eu acho que assim, o futebol feminino, pra gente, ele é com o mesmo carinho, o mesmo trabalho, o mesmo empenho, a mesma estrutura que a gente tem pro futebol masculino. A gente fala de futebol. Só que na gestão do presidente Reinaldo, foi criado o Departamento de Futebol Feminino, que foi muito importante, para que a gente tivesse aí a alavanca necessária para poder suprir os anos, infelizmente, que a gente não pôde desenvolver o futebol feminino de forma oficial, que é aquela questão da limitação de 40 anos, que era uma limitação por lei. Quando a gente chega no momento que a gente está agora, colhendo alguns frutos, mas muito, muito, muito distante do que a gente realmente quer, a gente pensa muito à frente, mas olhando para trás, no ponto do que você falou. Então, assim, a gente teve a questão do licenciamento, a gente teve uma evolução muito grande desses clubes que hoje possuem departamentos de futebol feminino consolidados, e a gente não tá falando só dos clubes da Série A, do brasileiro, dos principais, a gente não tá falando de clubes que hoje possuem um departamento de futebol feminino por obrigação, que é aquela questão que vinha do licenciamento da FIFA, Conmebol, e veio a ser englobado também no licenciamento da CBF, os clubes reclamavam muito, e uma das coisas que a gente sempre vai tentar combater é que o clube que vai para a Série B e desfaz o seu departamento de futebol feminino, isso não pode acontecer, a gente não vai nunca deixar que isso aconteça quando estiver ao nosso alcance. Só que o futebol feminino, ele tem particularidades, então, um grande exemplo disso é o próprio contrato das atletas. Então, você tem ali contratos que precisam observar a própria natureza e saúde da mulher. Então, são coisas que precisam ser levadas em consideração quando a gente fala de gravidez, quando a gente fala de maternidade. Então, a FIFA tem um artigo no RSTP, que é o regulamento mesmo de status e transferência de atletas da FIFA, que é o 18 Quarter, que ele vai tratar só sobre particularidades dos contratos de atletas de futebol feminino. Então, o contrato não pode estar... um contrato de trabalho não pode estar, de certa forma, vinculado a uma possível validade relacionada ao estado gravídico. Você tem que ter muito cuidado também na hora de preservar os direitos da maternidade. E a gente não está falando só da gravidez em si, mas do direito de se amamentar. E aí eu trago um exemplo lindo, que assim, pra mim é lindo, que foi a relactação da Cristiane, que ela também amamentou mesmo sem ter gerado. E isso é fantástico, porque é uma forma de mostrar o poder do corpo da mulher. E quando a gente traz
todos esses critérios a gente precisa observar com muita cautela. Então, hoje o futebol feminino, por exemplo, tem uma exceção de janela de quando você tem uma substituição de um atleta que no estado de gravidez, então você pode trazer fora da janela uma outra atleta para substituir por aquele período. O contrato também, da durabilidade dele, tem algumas particularidades. Então, assim, é como se você criasse métodos de preservar a natureza do ser mulher. Então, existem ressalvas a serem feitas no contrato. Esse ano, por exemplo, quando a gente desenvolveu o licenciamento, no termo de responsabilidade dos clubes, eles assinam por combate à manipulação de resultados, a manter a integridade da competição. Tinha lá um comprometimento com a saúde da mulher, com tudo que envolve a saúde da mulher, com a própria dignidade menstrual, coisas do tipo que a gente precisa observar, porque a atleta, por muito tempo, a atleta mulher, ela não tinha ali o mesmo cuidado. Era muito mais aquela questão da obrigatoriedade. Vamos fazer como dá. E não dá pra ser assim. A gente precisa ter cuidado. São também seres humanos que estão ali almejando a carreira. E mais do que eu ia falar nunca... até isso. São pessoas apaixonadas pelo futebol. Você não pode tratar com desdém o sonho delas. E mais do que nunca, a gente recebeu um grande presente, um grande desafio pra 2027, que é a Copa do Mundo. Sim. Aqui no Brasil. Eu tive a grande honra, em 2019, de estar na Copa do Mundo da França. E você vê o quanto que aquilo dali impacta no país, na modalidade, nas pessoas. Você fala, cara, a gente é o país do futebol, a gente também é o país do futebol feminino, a gente precisa ser. Por mais que o futebol feminino hoje ele tenha um avanço muito, 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 muito forte, diferente do que é o futebol masculino no Brasil, perante o mundo, como a gente fala da gente ser primeiro lugar nas transferências internacionais, o futebol feminino brasileiro ainda não ocupa esse mesmo lugar do masculino, mas não por falta de amor, não por falta de paixão, não por falta de talento, mas muito porque a gente precisa caminhar com esse investimento. E falando no lugar também de federação, a gente tem um incentivo muito forte ao futebol feminino, principalmente no auxílio dos clubes, com toda essa parte jurídica. Então, da estruturação do clube, da parte do licenciamento, de tudo que precisa ser feito, de tudo que precisa avançar, do processo de clube formador. A gente precisa olhar mais o processo de clube formador para o futebol feminino. Então, tudo isso caminha em paralelo. E, para além disso, essa questão dos contratos, que é fundamental para a gente compreender que são contratos diferentes. O contrato com o atleta de futebol feminino ele precisa ter outros tipos de previsão, principalmente para que essa atleta possa se sentir confortável em fazer as escolhas da vida dela. Se ela quer ser mãe, se ela não quer, enfim, a gente precisa ter esse cuidado. Com certeza, não, maravilhoso. E é realmente muito legal ver o trabalho que é feito hoje aqui, principalmente no estado. Acho que, como eu falei, né, os principais times femininos do Brasil hoje estão aqui, então muito legal ver esse trabalho. E agora, até aproveitando que a gente tá com o tempo um pouco curto, trazer o outro tema aqui, o outro trending topic, agora um caso realmente agora sobre transferências, porque muita gente não tá nem ligada, mas aconteceu já há um tempo atrás essa história, agora, mais recentemente, no ano passado, saíram as decisões, um caso que pode mudar o jeito com que a gente entende as transferências no mundo, principalmente na Europa, né? Porque é o caso do Lars Diarra, o volante francês, passou pelo Real Madrid, passou pelo PSG, pelo Arsenal. Ele tinha contrato em 2014 com o Lokomotiv Moscou, e ele fez uma reclamação pública contra uma redução de salário e teve seu contrato rescindido sem justa causa. Mesmo ele tendo o seu contrato rescindido, quem entrou na justiça foi o Lokomotiv Moscou, alegando que ele não cumpriu o contrato por completo e cobrando uma indenização que no final das contas acabou sendo arbitrada em 10 milhões de euros. E aí, por conta dessa indenização que ele atleta, devia ao clube, quase nenhum outro clube queria comprar essa briga, então ele ficou sem contrato, ficou sem emprego por um ano, acabou ficando um ano sem jogar, e ele, obviamente, foi ao TJ da União Europeia, onde lá ele fez uma reclamação de que ele teria sido impedido de jogar e teria tido a carreira prejudicada por conta dessa pendência, e aí recentemente saiu a decisão reconhecendo que, de fato, essa indenização que estava atravancando a carreira dele era injusta, e feria, inclusive, aí eu posso estar enganado, mas aqui é o meu palpite, fere, inclusive, tudo que foi decidido no caso Bosman, que era realmente a livre transferência de um jogador europeu para trabalhar em outros países da Europa, e que feria justamente essa condição de que ele não poderia atuar em outras equipes da Europa,
Lógico, não era um impeditivo, uma obrigação, ele está impedido de assinar contrato, mas os clubes não queriam por conta dessa indenização. Queria que você explicasse um pouco o caso também, se eu acertei no resumo aqui, e... Pô, perfeito, maravilha, tô aqui pra isso. Mas, assim, o caso, ele tem essa estrutura. O que é importante a gente já ter de pontapé pra gente entender um pouco mais do caso do Lassana Diarra é que ele levou à Corte Europeia uma regra da FIFA, principalmente o artigo 17 do RSTP, das regras da FIFA, pra falar sobre 2 pontos. Um é que feria o livre movimento de trabalhadores, que é um princípio do Free Movement of Players, que é um princípio ali da União Europeia. No caso, é um princípio de direito do trabalho, mas também um princípio que está ali dentro das normas da União Europeia. E não feria a lei anticoncorrencial. Então, ele feria ali esse livre movimento de mercado, digamos assim, das concorrências mesmo, considerando essas concorrências clubes. E qual era o grande ponto que o artigo 17 pontuava? Num processo do caso do Diarra, avaliado pela FIFA, que avaliava exatamente se o atleta ele descumpriu o contrato em algum momento, estando ele, então, obrigado a pagar uma indenização ao clube anterior, o artigo 17 traz uma previsão de responsabilidade solidária, que o novo clube ele se torna solidário a pagar essa indenização com o caso do Lassana Diarra, principalmente no caso do Lassana Diarra. E quando você tem essa regra, ela, de certa forma, se autopresume. Então, se ele tem ali uma indenização e ele acaba vindo a se vincular a um novo clube e depois a FIFA reconhece que existia ali uma quebra de contrato causada pelo atleta, ele vai ter a indenização ali incumbida a ele de pagar e o novo clube responsável. O que a decisão da Corte Europeia questionou? Ela reconheceu que essa regra do artigo 17, ela de certa forma sim feria a livre movimentação de atletas e também essa lei anticoncorrencial. Até para não ser leviana e não falar só do artigo 17, mas o que acontecia lá no caso do Diarra? E que, sendo bem justa com a FIFA, isso já tinha mudado na prática muito. Você tinha uma limitação do próprio ITC. O ITC ficava preso. Então, você não conseguia se registrar no novo clube. O ITC dele não ia para o novo clube. No caso do Diarra, teve essa dimensão internacional dele se mover era entre um clube 2 da Bélgica, clubes. inclusive. Dois clubes de federações diferentes. Se eu não me engano, era França e Bélgica. Eu também sou péssima de lembrar a França. Acho que era Rússia e Bélgica, que ele ia pro Charleroi da Bélgica. Eu não vou lembrar o nome do clube. Perfeito. Muito menos a nacionalidade. Não, perfeito. Como eu falei pra você, eu não sou boa de fatos. Mas, tá ótimo. Tendo a movimentação ali a nível internacional, teve ali a competência da própria FIFA para poder avaliar a matéria em termos de se aplicar a regra da FIFA. E aí essa regra da FIFA ela foi entendida que a presunção ela era o grande quê desse caso, da mesma forma como o ITC dele não poderia ficar preso. Só que isso já existia ali um registro provisório que a FIFA arbitrava para que o atleta pudesse jogar para o novo clube e futuramente essa questão ser avaliada a título ali do processo em si. Isso na prática, assim, isso já acontecia. Só que o caso do Diarra é um caso antigo, que foi julgado recentemente. Então, o que ele foi julgado? Que o ITC precisava ser liberado, de fato, mesmo que depois isso viesse a ser discutido. Mas eu acho que uma coisa muito importante, em nenhum momento a Corte Europeia questiona a competência da FIFA para regulamentar o futebol. Que isso é uma das coisas que foi muito batida. Então, a FIFA tem competência para regulamentar o futebol. Só que não é possível mais você prender esse ITC e presumir que o novo clube ele é o responsável solidário automaticamente, sem que exista ali uma investigação mínima para você poder entender efetivamente como é que essa relação é feita. Assim, eu poderia passar horas aqui falando desse caso, mas é bem específico. O que eu acho é que criou-se nesse caso uma dimensão, como é que eu posso falar? Um ruído muito maior do que efetivamente as coisas que a decisão trazia. Era como se o sistema de transferência fosse colapsar. E essa palavra eu jamais usaria
para esse caso, porque tal como o caso Bosman, o caso Bosman em si, na época, a gente falava da lei do passe, a gente tinha, melhor, lei do passe aqui, mas a gente tinha a questão do passe, ficava limitado, tinha que pagar a indenização, tinha uma outra complexidade. De fato, o caso de Arrá, ele tá trazendo um impacto muito grande, tanto que a FIFA lançou aí um arcabouço de regras, eu não vou chamar de temporárias, não é temporárias, mas meio que para segurar essa situação, pra gente começar a aplicar, suspender uma época os casos disciplinares que envolviam o artigo 17, para entender melhor como essa situação ia funcionar. Porque por mais que a FIFA seja um órgão transnacional, ele está situado ali na Suíça, então ele tem ali toda uma aplicabilidade aí dessas regulamentações. Isso não envolve só o caso de Arrá, mas envolve o caso da Supercopa, envolve agora a discussão sobre os agentes. Então, tudo isso ali está interligado em uma discussão muito maior do que o caso de Arrá, a regulamentação transferência, que é você manter uma universalidade das regras do futebol, no caso do futebol, porque a gente está falando dele, e a soberania nacional de cada país. Então, é um pouco do conflito que a gente enfrenta aqui. Eu sei que não cheguei nem perto aí de explicar corretamente o caso de Arrá, mas eu acho que é um pouco de extrair exatamente o que a decisão traz, entendeu? A FIFA continua com a sua competência para definir as regras do futebol, definir essas questões relacionadas a contratos e tudo mais, só que ela vai trabalhar melhor essa questão da presunção, da responsabilidade solidária do novo clube, que foi exatamente o que ela trabalhou nessas novas regras, e tal, num contraponto dessa questão de você não impedir que o atleta se movimente entre clubes, do ITC ser liberado, mas aí a minha crítica pessoal, porque isso já acontecia e Perfeito. Teve aí uma certa forma, o tempo acabou prejudicando. Perfeito, não, maravilha. Então, ó, se você ficou com alguma dúvida, acho que, assim, tem muito mais por cima, mas deu pra entender muito bem agora o que aconteceu. E acho que existiu, além dessas medidas cautelares, eu lembro que eu cheguei a ler que a FIFA chamou, inclusive, nomes fortes no mercado, players, ou então as federações mesmo, pra rediscutir o artigo 17. Sim. A FIFA teve uma discussão global que ela abriu no ano passado, e a FIFA tem essa abertura muito grande, assim, a gente tem abertura para conversar, para falar, para levar casos, para poder levar sugestões, assim, eu acho que essa nova gestão da FIFA, principalmente, a gente tem uma abertura muito grande para poder falar sobre isso, para poder tratar, para poder ajudar os clubes, então, é meio que com as ferramentas que eles têm, são 211 federações nacionais, então você coordenar a soberania nacional de 211 países é muito complexo, e ainda assim a gente tem um resultado bom nesse sistema. Eu confesso pra você que, assim, eu queria até poder falar mais sobre fatos e tudo mais, só que são vários casos, eu sou péssima de fatos, péssima de lembrar esses nomes, mas peço desculpa, inclusive, tá? Mas, de todo modo, extrair o principal do caso é extrair exatamente quais foram os direcionamentos jurídicos que a Corte Europeia estabeleceu. Perfeito. Mas agora eu vou testar um pouco sua capacidade de lembrar de nomes e fatos, enfim, porque a gente vai pro nosso último quadro aqui do programa, que é o Papo com a Lud. São perguntas e respostas mais diretas, e aí a gente sempre tenta jogar mais pro tema do convidado e tal, então nesse episódio de futebol eu fico mais feliz com essas perguntas, né? Porque, ó, a gente vai começar com um jogador ou jogadora. Considerando a minha idade, 28 anos, eu vou falar a Copa de 2002, então Ronaldo Fenômeno é um grande ídolo do futebol masculino. E no futebol feminino, eu sou muito fã da Tamires. E da Formiga. A Marta também, mas é porque eu não queria ser clichê. Sim, perfeito. Eu queria trazer 2 outros nomes, então eu sou muito fã. A mãe Tamires, né, como chama. Mãe Tamires. Ela é muito boa jogadora mesmo. Tem minhas ressalvas pela cor da camisa, mas é ótima jogadora. Um treinador ou treinadora? Cara, o Zagallo. Não tive aí tantas oportunidades, né? Claro, por conta da própria limitação do tempo, mas eu acho a história dele fantástica e tudo que ele conquistou também. Ele é a seleção, foi a seleção brasileira. Impressionante. Agora, talvez jogando um pouco pro lado da firma, um torneio. Copinha. Sou apaixonada pela Copinha.
Sou apaixonada. Eu tenho memórias muito afetivas, assim, com a Copinha, porque aquele começo de ano, eu geralmente volto pra minha cidade, fico vendo com a minha mãe, é legal demais, cara, adoro. É um estádio. Barradão, Salvador. Então já sei o time. Eu não sei o que você tá falando. Perfeito. Então, eu também não sei. Se ela não sabe, eu não sei. Então eu vou até pular essa pergunta. Vou até pular Não, mas eu sou Vitória. Ou melhor, fui criada Vitória. Tenho um sentimento, vou ter sempre. E profissionalmente, eu tenho um carinho gigantesco pelo Bahia, porque eu tive a oportunidade de trabalhar junto com eles na parte de advocacia externa. E até para estabelecer aqui, para ninguém criar nenhum problema comigo. Mas hoje eu sou futebol paulista. É isso que eu ia falar. Tá tudo bem também. Você trabalha na FPF, é nóis. Tá tudo bem. Uma música. A Natureza das Coisas. Príncipe Flávio José. Eu tenho tatuagem aqui com a família. Não se aveste, não. Bonito. Fica a indicação. Eu já falei, no final do ano eu vou pegar o compilado de respostas. A gente vai fazer um post nas nossas redes sociais com todas as indicações do ano. Um filme. Suprema, da história de Ruth Bader Ginsburg, que era ministra do Supremo nos Estados Unidos. Ela foi uma grande mulher e grande jurista que lutou pela equidade de gênero. Pô, maravilha. Mais um que vai para nosso compilado. Você segue a gente lá, @LudMackenzie, e você não perde nada do nosso compilado. Uma série. Ted Lasso. Maravilhosa. Essa aqui eu posso compartilhar. Maravilhosa. Eu sou apaixonada do Ted Lasso. Assim, fantasiosa em muita coisa ali. Não, mas por isso que é legal. Exato. Eu sou contra quem quer essas coisas reais demais, assim. Cara, é uma série leve. É isso. E traz assim, você assiste a série e você sai melhor. Perfeito. De certa forma, eu acho que é o que eu mais gosto da série. Grande cara, Ted Lasso. Podia ser o treinador aqui na resposta também. E vai ter 4ª temporada. Vai ter a 4ª temporada já. Um livro. Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. E um livro sobre direito. O livro que meus amigos vão lançar do ESG, do Dr. Gustavo Delbim e doutora Mariana. A gente sempre fala aqui que esse é o momento do merchan, inclusive. Claro, o livro sobre ESG, também vou escrever no livro um pouquinho. Mas eu indicaria as revistas do Instituto Brasileiro de Direito Esportivo, que o próprio Dr. Delbim foi presidente. O Renato Renatino, que trabalha com a gente, também foi conselheira. A doutora Mariana já foi vice-presidente. E tem uma parceria muito forte com a federação também. E as revistas, eu acredito até que tem são mais de 33 edições, se eu não me engano. Tem artigos de grandes profissionais. E todo ano, assim, quando ela é publicada, tá atualizada, traz mais tópicos atualizados, traz um pouco daquilo que a gente falou sobre ser um organismo vivo, o direito desportivo, o futebol, e vai trazer também de outras áreas, não só do futebol, mas do direito desportivo como um todo. Eu acho que a minha grande indicação mesmo também seria ler os regulamentos, ler a lei. Eu acho que o que falta muito também é a gente ler ali qual é a regra posta, a gente ter a nossa interpretação, a gente discutir. É a grande indicação mesmo. Perfeito. E até se alguém tá assistindo e não tá no direito, etc., tá assistindo por curiosidade, fica a dica, porque eu fazia isso desde antes de eu começar a estudar direito, e, cara, é muito bom. Você entende muito melhor algumas coisas que acontecem. Às vezes, lógico, não é tudo que você vai ali levar pra você e achar produtivo, mas tem muita coisa que você lê ali e você fala, nossa, interessante isso aqui, ainda mais em questão até de transmissão, muitas vezes. É bem interessante, cara. Essa dica eu compartilho em cima. E uma dica pra quem quer ingressar na área? Eu acho que eu tenho 3 dicas. É gostar muito da área em si. Porque é muito mais legal quando você faz com propósito. Segunda dica é estudar. Estudar muito. É se preparar. É sempre saber mais do que o seu interlocutor. Porque é estudando que você vai abrindo espaços também. Então, é estudar sozinho, é estudar autodidata, é ler, é estar assim, atento às notícias, mas não se limitar às notícias, é ter o senso questionador de você poder correr atrás, porque muitas coisas no direito desportivo, elas não têm resposta. A gente cria a resposta a partir do nosso conhecimento, porque é muito novo. E o terceiro, e talvez um dos mais importantes, é o networking. Então, não dá para você se esconder ali atrás do computador,
atrás somente dos livros, você precisa ser visto, lembrado, você precisa conversar com as pessoas, você precisa entender o mercado, participar dos eventos, estar nos eventos, falar com as pessoas, se apresentar. Muitas vezes eu gosto da teoria de que a primeira vez a pessoa pode lembrar do seu rosto, a segunda vez a pessoa vai lembrar de você e a terceira vez ela vai saber quem você é. Então, você precisa estar ali. Foi assim que eu ingressei na área, demonstrando conhecimento, demonstrando vontade, proatividade, mas ao mesmo tempo também me expondo a conversar com as pessoas, a conhecer as pessoas. Eu fazia perguntas que eu já sabia as respostas, mas porque eu queria me aproximar das pessoas e demonstrar conhecimento. Então, é uma forma de você introduzir a conversa e depois você vai aprender com a pessoa na hora que você tem um pontapé inicial. E participar dos eventos. Participar dos eventos de universidade, participar de tudo que for possível, porque conhecimento nunca é demais. Perfeito. É até legal isso, que às vezes você pergunta sabendo a resposta, mas a resposta da pessoa tem um detalhe a mais. Você não... Aí você fala, não, eu achava que eu sabia, mas eu não sabia tanto. Não, brilhante. E eu queria um objetivo para a área. Eu acho que eu até falei aqui, eu quero ser um elo transformador. Eu acho o futebol fascinante. O esporte, ele tem um potencial educativo e ressocializador. Quando a gente fala de ressocialização, e ressocialização é principalmente mudar a realidade das pessoas para coisas que elas foram colocadas e infelizmente elas não tiveram escolhas. Eu preciso sempre reconhecer que eu cheguei onde eu cheguei por mérito e não por meritocracia. Eu tive muita ajuda da minha família, eu tive muito investimento da minha família e é através do esporte e do futebol que eu quero que as pessoas possam chegar em lugares extraordinários com um futebol justo, um futebol que pensa não só na parte desportiva, mas na parte humana. A gente desenvolver um futebol de base transformador, que pode garantir futuro para as pessoas, que pode tirar jovens de criminalidade. E eu acho que tudo isso faz parte do nosso trabalho. Não é porque eu sou advogada e eu mexo com burocracia que a gente não pode transformar e que a gente não faz parte de um complexo que, por exemplo, hoje a federação, com mais de 200 funcionários que fazem aquela máquina girar e gira com muito propósito, com muita missão, visão, valores, que é o que a gente coloca todos os dias, que somos uma casa apaixonada por futebol e de pessoas que querem transformar o futebol todos os dias. Caraca, aí pra acabar é emocionante, cara, muito bonito de verdade, acho linda essa relação, ter o propósito no trabalho, então, meus parabéns e obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. Por hoje é só, rapaziada, é isso aí, muito obrigado a todo mundo que assistiu, muito obrigado, Fernanda, de novo por ter aceitado o nosso convite e muito inspirador. Se quiser deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes, à vontade. Eu agradeço a vocês pelo convite. É sempre maravilhoso falar de futebol, falar de carreira, falar de pessoas. Eu sou muito feliz onde eu estou. Tenho mais carinho com o futebol, tenho mais carinho com as pessoas que trabalham com ele. Existe um mundo por trás que não para nunca, que tem pessoas que estão ali por objetivo, por propósito, para que mude, para que seja melhor a cada dia. De fato, a gente tem muito que melhorar. E o grande lema lá, que sempre é falado pelo nosso presidente, é que a gente precisa ser melhor sempre do que a nossa versão no ano anterior. Porque não dá pra gente ficar no patamar de que a gente sabe que a federação ela tá hoje muito, muito, muito desenvolvida, assim como a maior federação estadual do país. Mas não é sobre isso somente. É sobre a gente poder também conectar outros polos, estar conectado com outras federações, estar conectado com os nossos clubes, porque não adianta a gente se transformar somente, a gente ser a mesma coisa dos anos anteriores. A gente precisa querer melhorar do que a gente foi e também abrir as portas, coração, conhecimento, alma, tudo, para que os outros também possam crescer, evoluir, que a gente tenha um futebol brasileiro fortalecido, que a gente reconheça a essência, a nossa identidade, que a gente apoie a nossa seleção, que a gente entenda que processos fazem parte, que nem sempre teremos dias bons, dias ruins, mas que o futebol ele permanece e ele tem uma força brutal. Ele fala muito sobre nós como brasileiros, ele fala muito sobre nós como povo. Perfeito. Com esse recado maravilhoso, a gente encerra por aqui.
Gente, muito obrigado por terem assistido, muito obrigado de novo por aceitar o convite. Vocês encontram os dados de contato da Fernanda aqui embaixo na descrição. E também, lógico, fica o convite para vocês seguirem a Lud nas redes sociais, @LudMackenzie. E você que é do Mackenzie, inclusive, nos procure no próximo semestre para fazer parte, tá certo? Muito obrigado, um forte abraço a todos e até a próxima!